Vamos abrir em Isaías 9, 1, 7. 9, 1 a 7. Amém? Isaías 9, 1 a 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, ou Galiléia das nações. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre as nações, os quais habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre o povo, né? A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejava com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Irmãos, como eu disse, são 4 pregações com referência ao cerne de toda a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Toda a Bíblia, toda a palavra, ela é cristocêntrica. Tudo que se refere de Gênesis a Apocalipse é sobre ele. E com relação aos profetas, nós sabemos que os profetas escolhidos de Deus, boca de Deus na terra, eles tinham uma característica própria deles. O profeta vivia na carne, vivia na pele, vivia na mente, vivia no sonho, vivia na vida social dele, tudo que ele ia profetizar, ou de bom ou de ruim. Mas geralmente, como nós tínhamos um povo obstinado, no caso de Isaías, as profecias foram quase que todas com referência a chamamento de atenção, a castigo. Então o profeta passava muito isso. Isaías mesmo teve que andar nu durante 3 anos e meio, foi nu mesmo, simbolizando as perdas das cidades, as desgraças concernentes que iriam acontecer. Sabemos também que Isaías foi morto, cortado ao meio, segundo Hebreus Hebreus 11. Então nós temos essas características que o profeta passava por ela. E nós temos uma característica em Isaías. Isaías significa Deus conosco. Não, profeta Isaías, Deus conosco também. Ele era um dos profetas maiores. Isaías, ele viveu no ano de 740, quando profetizou até 741, 742 a 687. E vamos falar um pouquinho de Isaías aqui. Era considerado o príncipe dos profetas. Isaías era um profeta messiânico que anunciava a vinda do Messias. Profetizou no reino de Judá e aos moradores de Jerusalém. Sabemos que os reinos foram divididos depois de Salomão em 2 reinos. E Isaías nasceu no reino de Judá. Profetizou em Judá e Jerusalém. Provavelmente, com certeza, ele foi contemporâneo de Miqueias, que profetizou mais no reino do norte. Não significava que ele também não profetizasse pelo reino do norte. Então, como Miqueias também profetizou por Judá. E as características outras dos profetas que ele profetizava
eminente, atual e no futuro, como ele profetizou a tomada de Assíria, daí a 5 anos, no 745 ou 47. Algumas Bíblias vão trazer peculiaridades diferentes. Isaías, como nós dissemos, ele tinha o tema principal, o poder de Deus sobre todas as coisas e sua santidade perfeita. O livro de Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia também tem 66 capítulos, é uma curiosidade. 39 capítulos fala das coisas do seu tempo e 27 fala da solução sobre Israel. A divisão do livro das partes existe na corrente teológica, que fala de 3 divisões, ou seja, uma corrente teológica. Tem uma que fala de 2 e outra que fala de 3. Não muda o teor, não muda o estudo, não muda nada, só visões diferentes de correntes teológicas. Tem uma corrente teológica, eu gosto muito dessa, estudei muito nessa, que ele fala do proto-Isaías, que é do 1 ao 39, do Deutero-Isaías, que é do 40 ao 59, e do Trino-Isaías, que é do 41 a 66. Nós vamos trabalhar no proto-Isaías. E mais propriamente, dentro desse autor, que ele fala do livro do menino, que é concernente do versículo 6 ao 12. Amém? Então, nós vamos trabalhar entre os versículos 6 ao 12, e o 1 e o 2 também, e até o 12. Deus levanta Isaías como profeta numa época de grande iniquidade e apostasia do povo de Israel. Os reinos foram divididos depois de Salomão, ou seja, o reino do norte, como Israel, e as demais cidades, o reino do sul, Judá e sua capital. Isaías foi chamado no ano que morreu o rei Uzias, Isaías 6:5. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Lembra que eu falei que Isaías foi cortado ao meio, segundo Hebreus 11? Nós sabemos que o profeta sabia que ele ia passar por isso, que ele ia ser escorraçado, que ele ia ser xingado, que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, principalmente morto matado, ou morto em prisão. Mas o profeta aceitava de bom grado esta unção. Porque nós aceitamos a nossa também, de estarmos aqui ouvindo a palavra. É por Deus. Porque alguém em sã consciência não aceitaria. Eu vou ser profeta, e qual que é a vantagem que eu vou ter nisso? Todos eles tiveram antes de nós. Nós vamos ver aqui no 6:2, ele fala assim: os serafins, quando ele teve essa visão, provavelmente ele estava dentro do templo. Ele fala assim: os serafins estavam acima dele. Quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono, no templo, ele viu que os serafins voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Essa ação aí de cobrir o rosto e os pés era respeitos. Os serafins estão na classe acima dos anjos. E o respeito com Deus dentro do templo era tudo que o profeta precisava ver. É uma construção, a partir do 2, quando ele teve a visão de Deus num alto e sublime trono, que ele viu os serafins, ele teve uma construção espiritual dentro dele. E nota que isso aqui é num corpo de estudo só. Aí chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Chamavam uns aos outros: Santo, 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 concernente ao Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não vai estar cheia, não. A terra já estava cheia da glória de Deus.
Deus não tem passado, presente nem futuro. A terra já estava, na visão de Isaías, a terra já estava cheia da glória de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, segundo a palavra. E quando ele fala santo, 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 ele afirma, ele confirma e ele superlativa. No grego não tem o superlativo, santíssimo. Hoje nós falamos santíssimo, mas não tinha esse superlativo. E o terceiro, e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, entenebreu de fumaça ali. Então disse eu, ai de mim, este é o segundo ai de Isaías, nós vamos ver o primeiro daqui a pouco, que vou perecendo. Olha, eu vou morrer, porque eu reconheci agora a minha condição de pecador, eu estava agora na condição de orador, na condição de penitente, mas agora eu estou reconhecendo, a visão, o nosso encontro com Deus revela o nosso pecado para Deus. Ele tem que ser revelado para ser sarado. Então, quando ele teve esse encontro com Deus, ele falou, ai de mim, agora eu não sou mais um profeta chamado. Agora eu não sou alguém carecendo da boa vontade de Deus de me dar palavras boas. Agora eu sou alguém carecendo do perdão de Deus. Ai de mim, que sou pecador, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuro. Primeiro ele trouxe para ele. Segundo, ele ia falar do povo que ele ia pregar contra, que ele ia fazer oráculos contra aquele povo. E ele sabia disso, no chamamento como profeta. Mas primeiro ele trouxe o pecado para ele. Ai de mim, que sou pecador, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele queria morrer, né? Eu sou pecador, reconheci minha condição de pecador, habito no meio de um povo pecador, mas vi o Senhor. Essa vírgula, depois disso, agora é a minha morte, eu vou morrer. Ninguém em sã consciência vai ver Deus e vai se manter vivo. Mas não ao contrário, ele estava recebendo, ele iria receber daí a pouco, a paga antecipada que nós recebemos 700 anos depois. Ele ia receber naquela hora, como os profetas receberam aquela, talvez não explicitamente, mas aquela paga pelo serviço. Deus não fica devendo nada para ninguém. Só que a paga de Deus é graça, e é de graça. Você está entendendo? Então vejamos aqui. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Então ele foi lá e pegou, e com ela tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pronto, acabou, posso morrer agora, posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 100 anos. Já estou perdoado pelo próprio Deus, os meus pecados. Agora eu posso falar, andar nu, ser amarrado, jogado, doer meus ossos, de tanto chorar, de tanto sentir. Então, o que o profeta tinha de vantagem em ser profeta? Nenhuma. Mas tinha toda a vantagem, porque ele tinha salvação, e ele recebeu essa salvação antes de nós conhecermos a salvação, antes do rei Ezequias conhecer a salvação, antes do rei Acasias conhecer a salvação, antes de todos os reis, e antes de todos os povos, até Jesus vir e nos trazer a salvação. Ele já tinha para si. Por isso que nós vemos todos os profetas que foram martirizados, o que eles passaram, e dando graças a Deus. Você não vê nenhum profeta que ficou murmurando, reclamando, se sentindo coitado, porque eles tinham a certeza da salvação antes de qualquer um de nós. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Tem dúvida? Qualquer um de nós aqui, nós teríamos dúvida? Depois de ter visto o Senhor, depois de ter recebido a salvação do Senhor, você tem dúvida se você não seria um Levi da vida? Uma Priscila da vida? Você tem dúvida? Essa certeza o Levi teve, o Lucas teve quando foi,
E nós teremos, talvez, um dia, se Deus chamar, e teremos quem irá nos ajudar, nos amparar para nos enviar. Basta Ele chamar qualquer um de nós aqui, você sabe por quê? Nós estamos como palmeira no deserto, florescendo. E as abelhas estão se alimentando de nós e levando para outros lugares. E estamos como cedro no Líbano, nós estamos crescendo para baixo, não é vento qualquer que vai derrubar nós. Nossa doutrina é forte. Nós estamos aprendendo cada dia mais. Muito embora a gente ainda tenha que aprender a dar valor às quinta-feiras de orações, às escolas bíblicas, que são tão importantes. Todo dia você aprende. Hoje eu aprendi mais duas coisas que hoje que eu não tinha atinado para ela. É simples, a palavra é viva e eficaz, ela não está aqui à toa. É o livro mais vendido em todos os tempos, no mundo inteiro. E a palavra vai chegar no mundo inteiro. O Irã estava perdido, era muçulmano somente. Não se pode falar a palavra de Deus lá no Irã. E aonde o evangelho está mais crescendo hoje no mundo é no Irã, com folhas de Bíblia. Cada um carrega um pedaço de folha e se encontra nos túneis. Deus está florescendo ali no meio do deserto. E nós não estamos vendo, porque eles não podem nem usar celular, nem nada lá, nem nenhum outro meio de comunicação. São alguns missionários que vão lá e trazem a notícia. Está desse jeito. Nós entramos como mercadores, nós entramos como vendedores, mas nós fomos lá pregar o evangelho e está assim. Eles estão se encontrando sorrateiramente nos porões. Amém? Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, aonde Ele quiser. Nós vemos aqui com muita facilidade, né? Pegamos 2 carros, né, Marquinhos? Fomos lá, levamos o Levi, a família, falamos de Deus, nos alegramos. Fácil, um avião, lá não é assim, irmão. Lá é quando muito camelo, mas eles fazem. E com alegria, tanto no coração, quanto a gente aqui faz, de carro, de avião. Amém? Então disse ele, vai e diz a este povo, essa é a parte crucial do começo de Isaías. Vai e diz este povo. O que eu vou dizer para aquele povo, Senhor? Pecador, obstinado, povo tão ruim que foi comparado sendo piores que Sodoma e Gomorra. Pecador, obstinado, saindo de um rei Uzias, que era um rei bom levantado por Deus, que teve um ministério bom, que construiu barragens, que fez uma cidade forte, e agora eles estavam entrando em decadência moral, física, espiritual, eles já não tinham mais. Era um povo que ia sentir na pele aí alguns séculos. Amém? Então ele disse, vai e diz a esse povo, olha, o que eu vou dizer a esse povo? Ouvis de fato e não entendeis. Nós estamos entendendo o que nós estamos falando aqui? Porque nós estamos ligados espiritualmente. Um ímpio que chegar aqui, ele vai falar, olha, falou algumas palavras em português, mas eu não estou entendendo o cerne da questão que ele quer chegar. Então Isaías tinha que falar para esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Foi uma palavra de correção. Deus castiga a quem ama, mas não deixa de avisar antes. Então ele estava mandando, vai lá, Isaías, avisa eles. O chamado do menino, a promessa, veio depois de um castigo. Que Deus avisa, dá o castigo, mas dá a promessa. É o que ele ia fazer com esse povo aqui. Porque em Gênesis 3,15 ele prometeu, depois de um castigo, depois de uma perda que eles tiveram, e um castigo de ter que trabalhar para comer, e ter filhos com dores, ele prometeu, da mulher vai nascer aquele que pisará a cabeça da serpente. Era uma promessa desde Gênesis. E este povo veio ouvindo, aprendendo isso e desaprendendo, ouvindo, desaprendendo, desaprendendo. Deus tirou uma família daquele meio, exterminou um povo, trouxe um povo que em seguida ia pecar novamente. Sem pecou,
E tem os semitas que até hoje são povo bélicos, povo de guerra. Estão lá, são semitas, sobreviveram e estão até hoje lá. Você vê que o pecado, ele tem uma corrente forte, mas tem um Deus maior do que tudo isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus superabundará em uma só palmeira no deserto, ainda que seja. Mas ela vai florificar e vai dar frutos o ano inteiro. Amém? Então disse ele, vai e disse a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, olha que bacana. Enche a bola desse povo aí. Né? Leva uma palavra bonita para eles se sentirem os tais, como os fariseus, né? Nós somos bons, nós damos esmola, nós podemos gritar, estou fazendo um favor para Deus aqui, eu sou salvo. Então engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos. Olha que interessante, quando Deus manda engordar o coração, dá uma impressão de uma coisa boa, né? Mas quando eu endureço, eu engordo a minha carne, meu ouvido endurece. Entendeu? Por isso que nós pedimos certas coisas para Deus e Ele não dá. Ele falou, não, eu vou engordar seu coração se eu te der isso. E seus ouvidos vão endurecer. Amém? Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele ver com os olhos, olha o castigo, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e a converter-se e ser sarado. Deus refere isso aí aos órgãos sensoriais primeiro, olho, boca, coração, que nós usamos, os olhos. O que mais cobiça são os olhos, o que mais fala besteira é a boca, o que mais ouve besteira são os ouvidos. E mesmo que você quiser, naquele meio, ouvir o que lhe agrada, ele não vai te servir. Porque é o próprio Deus cuidando, e nós temos visto isso no nosso meio. Hoje nós discutimos isso aí. Às vezes você quer fazer uma coisa até de ajuda, por altruísmo, né? Que se for por piedade, Deus permite que você faça, mas por altruísmo, e Deus fala não, porque eu que estou tratando, eu que estou cuidando daquilo ali. Aí nós pedimos até sabedoria, até para ajudar. Nós pedimos a Deus, indica-me a quem eu devo enviar essa ajuda. Amém? Então disse eu, olha a piedade de Isaías. Você imagina ele recebendo uma palavra, vai e prega esse povo. Mas prega com tudo que eu te dei. Eu já te dei a salvação, você entendeu? Você me viu, você sabe que eu sou um Deus verdadeiro. Prega eu para eles, mas eles não vão entender nada, não. Esse povo é obstinado, eles têm que passar pelo fogo, queimar, requeimar, quentar, requentar e passar de novo. Desde quando? Até agora. Até agora. Mas as promessas de Deus se cumpriram. Em 1948, Israel se tornou Estado. E hoje é uma potência, com 3 milhões de pessoas. Tem 9 milhões no mundo espalhado. E um dia Deus vai juntar todos eles. E nesse grande dia nós vamos nos juntar a Ele, porque Deus vai cumprir o prometido. Amém? Observe que seria o segundo ai de... Então, quando o Senhor... Até quando, Senhor? Isaías, com piedade daquele povo. Deus respondeu. Que dor, hein? O profeta, vou pregar. Isso vai endurecer o coração desse povo. Eles não vão ouvir, não vão dar bola para mim. Mas até quando, Senhor, que eu vou fazer isso? Ele não veria. Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e a terra seja assolada de todo. Segundo ai de Isaías. Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas não fiquem morador, e a terra seja toda assolada. Irmão, o profeta vivia isso aí. Na visão do profeta,
Era como se fosse um filme, ele estivesse vivendo isso aí. E esse profeta tinha pais, parentes, amigos, que iriam daí a pouco, numa terra dividida entre norte e sul, como foi a Alemanha, separada por um muro que ficou parente de um lado, ficou parente do outro, sentiriam também. Daí a pouco, 5 anos, presente dali, daqui a 5 anos, nossa igreja já tem 3, Israel seria levado cativo. Estaria cumprindo uma promessa que estava escrito há 5 anos, porque segundo era escrito, Flávio Joséfo conta em Guerras de Israel que o profeta, ele profetizava vendo, ouvindo de Deus e sendo boca de Deus momentânea. Assim diz o Senhor. O Senhor disse, o Senhor falará. Então tinha 3 maneiras, ou mais até, de o profeta receber. E sempre tinha, quando ele não escrevia de punho, tinha um copista que escrevia, e aquilo era pregoado nas portas das sinagogas. O povo não podia negar o conhecimento daquilo, só se não conhece, se não quisesse. Como era uma coisa, como se fosse um celular, hoje o povo tinha que olhar, todos tinham curiosidade, né? Ainda que eu não vou fazer, mas eu tenho curiosidade de ver o que o profeta pregou lá. Estava escrito tudo isso aí. Esse rolo ficava ali por algum tempo, depois era tirado e eram se juntados com outros rolos lá, como foram achados no deserto de Qumran, no ano de 47, muitos, diversos pergaminhos concernente a Isaías. Pergaminhos originais, os essênios mantiveram lá. Observação aí que nós não temos o original da Bíblia, nós temos cópias de cópias, né, nós sabemos. Mas os pergaminhos originais estão lá em Holanda, salvo engano, no museu. Qualquer um pode ver, lá são os originais de 700 anos antes de Jesus, quase que contendo tudo isso aqui, ou parte de tudo que nós estamos lendo. O 1 e o 2, se você quiser pôr, Paulinho, o 1, versículo 2, ele fala, Deus fala para ele novamente, ouvi céus e prestes ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Veja bem, ele falou, porque fala o Senhor. Então, provavelmente, ele já tinha escrito isso aí. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não me entende. Primeiro ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, que deixaram o Senhor e blasfemaram dos santos de Israel. Eles voltaram para trás, muitos deles, muitos até convertidos, tinham blasfemado e voltado para trás. Então, no 1 e no 2, veja bem que não tem uma cronologia de versículos nos oráculos de Isaías. De repente, ele vai, parece que ele está falando do passado, depois ele vai falar do futuro. Nós sabemos ao certo que no proto-Isaías existe o livro do menino, que é entre o 6 até o 12, é o qual nós estamos nos referindo aqui. Amém? Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Isaías 9:1, veja bem, vamos entrar agora no cerne da nossa questão. Mas a terra que estava angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu a terra nos primeiros tempos, envelheceu, aqui minha Bíblia está envelheceu, tornou desprezível alguma Bíblia aí, né? Deve estar.
Ou seja, Deus a desprezou, né? A terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Zebulon e Naphtali, irmão, ficava no Reino do Norte, ao sul do caminho da praia. Então, era a terra bem distante, Zebulon, Naphtali, Nazaré. Lembra quando Jesus foi para Nazaré? Era naquelas terras lá. Lembra quando falaram, Pedro, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque era muito distante. Não significa que Zabulon, Naphtali e Nazaré eram terras ruins, não. Aliás, hoje é o crescente, fértil. São terras mais produtoras que existe hoje em Israel. Mas era uma terra sem dono, sem lei e com várias nações. Tanto é que chamava Galiléia dos gentios, significava que é Galiléia das nações. Recebiam povos e mais povos, por ser crescente mesmo, por ser uma terra produtiva, uma terra boa de trabalhar. Mas não tinha lei, nem lei material, nem lei física, nem muito menos lei espiritual. E foi lá que Jesus foi enviado, em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É nessa terra aí. E o caminho da praia era o sul, que era Judá, Israel, capital Israel. Amém? Galiléia dos gentios, ou Galiléia das nações. Era o crescente fértil, distante, mas não desabitada. Terra sem lei, estadual sem lei espiritual, como eu disse, era cada um para si. Era uma terra desprezível para Deus. Lembra que Deus tornou desprezível nos primeiros tempos, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, né? Não terá escuridão mais dela. Isso aí, quando nós chegarmos no 6, nós vamos ver que parece que ele está deslocado, porque ele já está falando aqui de um futuro após o 6, após o nascimento do menino. Nós vamos entender agora. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos e vai tornar, nos últimos tempos, vai enobrecer, junto ao caminho do mar, além do Jordão. É o sul de Israel e Judá, como eu disse aqui. Jesus irá enobrecer a terra com sua presença. 1 João. No dia seguinte, Jesus resolveu partir da Galileia. Achando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele a quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Como eu disse atrás, né? Perguntou-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Interessante, né? Filipe é o mesmo que perguntou para Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou: tem andado tanto tempo comigo, Filipe, e não vê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós dois somos um só, eu e o Pai. Esse que chamou agora, olha, nós vemos uma construção de cristandade, o que a gente vê entre nós, que não é vista com os olhos de Deus, porque a gente vê o alto e baixo de uma pessoa, a gente vê o alto e baixo, até os escorregões, até os medos, os defeitos, as sumidas da igreja, mas Deus está vendo, como Lucas disse hoje, nós olhamos um lado da árvore que não tem fruto, mas do outro lado tem, Deus sabe, e nós não sabemos. A gente vê aqui Filipe chamando: olha, eu acredito no homem que eu vi agora, mas não pode vir nada de bom lá de Nazaré. Mas esse porque meu coração queimou, eu senti isso nele. E é o mesmo que vai duvidar depois. Então, duvidar ou não duvidar depende de uma crescente em nós de santificação. Vai chegar um tempo que todos nós estaremos flutuando aqui, se nós continuarmos nesse ritmo de santificação. Estudo, palavra, comunhão, nós vamos estar assim. E nossos filhos aprenderão de nós, e nossos netos aprenderão de nós o que nós aprendemos do Pai.
imitadores de Paulo como ele é de Cristo, ou imitadores de Cristo. Nós estamos nessa construção. O 9:2, ele diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, que era Jesus, né? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Nós já falamos da região da sombra da morte, na qual resplandeceu Jesus. Nazaré, Jesus de Nazaré, veio de onde? Veio lá dos confins do mundo, lá do norte, lá da Bahia, lá onde não tem nada. Ele veio de lá para cá, lá não tem lei, lá não tem, mas ele foi lá para ser luz, assim como nós. Já pensou? Deus tira uma família lá de Gênesis, acaba com a raça todinha, mas não fez novo homem. Nós continuamos com a raiz de Adão, a raiz pecadora de Adão. Por isso que Sem pecou, porque nós somos pecadores. Nós procuramos nos santificarmos cada dia mais para sermos menos pecadores, mas nós carregamos a raiz do pecado e carregávamos até no dia que Jesus nasceu. Ele perdoou os nossos pecados de podermos blasfemarmos contra Deus, que o justo, o verdadeiro, não vai conseguir ter esse pecado, não vai conseguir largar, abandonar a Deus, mesmo que ele passe por tudo que tem que passar. Ele pode até fraquejar, cair, se isolar, mas ele não vai conseguir blasfemar contra Deus, porque o justo não pode blasfemar contra Deus. Amém? O 9:3, Deus vem mostrando uma construção que já vinha feito aqui com Acás, que ele estava profetizando no tempo de Acás. Tu multiplicaste este povo. Já vinha sendo, já aconteceu. Alegria lhe aumentaste. Já tinha dado, já tinha tirado o povo. Quantas vezes? Já tinha tirado do Egito. Olha, multiplicou e deu alegria para eles, tirou ele do pecado lá. Todos se alegrarão perante a ti. Olha o que ele está falando no futuro. Como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos de guerra, aquela alegria toda, cada um fica com um relógio de ouro de ou um rádio, uma coisa assim, se fosse no dia de hoje, né? São os despojos, as armas mais bonitas, eu vou ficar com aquela ali. Tá? O soldado tinha aquela alegria, ele se exultava, porque quando ele estava dividindo despojos, é porque tinha vencido uma guerra. Né? E se alegram na ceifa, como exultam e se reparte os despojos. Quando reparte os despojos, significa que venceram a guerra. Amém? Nós falamos. A esperança do povo é que haveria luta, mas haveria vitória. Deus já estava dando uma esperança para o povo aí. Quer dizer, eu dou o castigo, e você já prega a esperança junto. Que eu vou castigar, mas vou dar vitória. Não é? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, o povo, né? O jugo era aquela vara que a gente carregava de 4, com os pesos dos soldados vencedores, né? Então, os que perdiam a guerra vinham carregando aquilo ali, como um andor que eles carregam nas igrejas católicas. E aquilo ali, 4 homens carregavam ali, e as varas que fustigavam os lombos deles, eles carregavam aquele jugo, significa que ele perdeu a guerra. Quem estava carregando o jugo do outro é porque havia perdido a guerra. Mas Deus quebrou esse jugo, então ele está falando no futuro, tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, sobre o povo. E Deus daria vitória à vara que lhe feria os ombros e os cetros do seu opressor, que seria um cetro como o rei tinha, um cetro para condenar. Como no dia dos medianitas, a gente pode falar um pouquinho aqui rapidamente para a gente ver a sabedoria de Deus sobre o povo em detrimento do soldado. As armas dele são perfeitas. A sabedoria de Deus é perfeita. A nossa é imperfeita. E por isso que este é o cerne dessa questão aqui, quando ele fala tudo isso aqui, no 9, do 5 ao 7, do 1 ao 7,
Essa parte é a mais interessante, é saber que Deus está no negócio, é Ele que faz tudo, Ele que cuida, Ele que dá sabedoria, e Ele que põe o inimigo na sua mão ou escabelo dos seus pés, como a palavra nos diz. Amém? Novamente, o Senhor manda dizer que está em todas as ações, principalmente nas guerras, e que não devemos duvidar. Amém? No 9:6, vou pular um pouquinho aqui. Porque o menino, essa é a questão, esse é o cerne, viu? Daqui a pouco eu estou acabando. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o ponto principal, irmão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso já é uma... O livro de Isaías tem essa peculiaridade. Histórico, profético e poético. E aqui nós vemos uma poesia perfeita, mas não foi uma poesia dada pela cabeça de escritor de Isaías. Muito pelo contrário. Qualquer leitor do livro de Isaías que não tenha discernimento espiritual vai falar o seguinte: esse rapaz aqui é muito bom escritor, mas ele errou no tempo verbal aqui. E eu vou entender e vou explicar para vocês qual a visão do autor desse estudo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A afirmação principal é uma dádiva, é um presente que já nos foi dado. Nós estamos vendo que ele está falando do passado, né? E desde sempre. Ele não será um Deus. Isaías 5. Quem irá por nós? E ele está naquela pergunta, pois é o Senhor do tempo. Lembra Isaías 5, que ele fala assim: quem irá por nós? Quem irá por nós? Lá no futuro de Isaías aqui. Ele é Senhor do tempo. Então não tem o tempo passado, presente e futuro para Jesus, para Deus. Por isso que ele pega, ele é o grande eu sou. Quem sou eu? O maravilhoso conselheiro. Quem que é o maravilhoso conselheiro lá do futuro de Isaías, aquele de 700 anos na frente? Ele mesmo o disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Este é o maravilhoso conselheiro. Agora, em Isaías 9:6, um menino nos nasceu, como filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Essa visão do profeta, nós comparamos ela aqui, quando o rei Acaz, no 7, o Acaz estava com medo da guerra proeminente, Isaías chegou para ele e disse: pede um anúncio do Senhor, ou pede o que o Senhor dará em suas mãos. Ele falou assim: ouvi agora, ó casa de Israel, pouco vos é afadigar os homens, senão ainda afadigasse também o meu Deus. Acas falou que não ia pedir, né? Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Acas falou para ele: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Presta atenção nessa parte aqui. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Então, aqui é futuro. Ele está trabalhando. O sujeito da ação é uma virgem. Então, quando eu disse que o profeta tinha a visão atual, eminente e futura, e a visão que ele ouviu de Deus, escreveu, e a visão que Deus e o oráculo que Deus mandava falar para ele naquela hora. Então, quando ele cita a virgem, ele cita no futuro a virgem. O sujeito da ação é a virgem. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho.
Em Isaías 11, 1, ele fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, nas duas ações aí, na primeira ação, que é o tempo verbal, é futuro, ele está se dirigindo à Virgem. E na terceira ação, que é linguagem metafórica, que é da raiz de Jessé, que nós sabemos, Jessé, pai de Davi, nasceria da raiz do toco de Jessé, nasceria este maravilhoso conselheiro aqui. Então, quando ele fala no futuro, linguagem metafórica, quando o agente da ação é a mulher, ele fala no futuro. Mas quando ele vai falar do menino, ele fala no passado. Por quê? Porque já tinha nascido. Esse menino já ele vai vir como menino, porque Deus assim o quis. Ele vai nascer como homem, ele vai ser um Deus homem, vai crescer e vai ter já a sabedoria de Deus nele. Ela só vai se multiplicar. Ele ainda vai dizer, o menino crescia em estatura e sabedoria. Então ele já era o Deus forte. Deus, a nomenclatura dele seria colocada daí a 20 anos, né? 21 anos, quando o Espírito Santo viria sobre ele, mas como testemunha que está escrito para nós. E naquele momento viria sobre ele as características de o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este é o Deus forte, o Pai da eternidade, que nós conhecemos hoje, mas que já existia desde quando existe Deus. Ele é o Deus, e ele seria 100% homem, 100% Deus. E um dia se habitaria entre nós com a deidade, mas com as peculiaridades do homem: chorar, sofrer, viver, sentir o povo e ser um Deus entre nós, como Deus já havia prometido lá, que da raiz, da descendência de Davi, nasceria este Deus. Amém?